E se o rumo do seu dia inteiro pudesse mudar com uma simples escolha feita logo ao acordar? Já parou para pensar que a forma como você começa amanhã pode definir o tom da sua caminhada? Talvez hoje sua mente já tenha despertado carregada de pressa, preocupações ou incertezas. Antes mesmo de sair da cama, os pensamentos vieram, compromissos, problemas, decisões a tomar. Mas e se, no meio de tudo isso, você decidisse deixar Deus conduzir cada passo? Deixar Deus guiar não é um ideal distante, é um ato prático e transformador. É reconhecer que, por mais preparados que estejamos, não temos controle sobre tudo. E tudo bem, Deus não exige perfeição, Ele deseja confiança. Quando entregamos o controle a Ele, não estamos nos rendendo ao caos, mas ao cuidado de um Pai que sabe exatamente por onde nos levar. Condução divina não é passividade, mas sensibilidade à voz do Espírito. É começar o dia orando: Senhor, guia meus passos, acalma meu coração e toma a direção da minha vida hoje. Essa decisão muda tudo. Transforma a ansiedade em paz, confusão em clareza e cansaço em confiança. Fique comigo até o final deste vídeo, porque juntos vamos entender como viver essa entrega e terminar com uma oração poderosa para alinhar o seu coração ao céu. No livro de Salmos, capítulo 37, versículos 23 e 24, encontramos uma verdade que acalma o coração. Os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor, e ele se deleita no seu caminho. Ainda que caia, não ficará prostrado, pois o Senhor o sustém com a sua mão. Essa é uma promessa que vai além da performance humana. Deus não espera que sejamos impecáveis, Ele deseja que sejamos guiados. Caminhar com Ele é viver em rendição diária, não em cobrança contínua. É saber que nossos passos, quando entregues a Deus, são afirmados, mesmo quando tropeçamos. O Senhor não apenas observa de longe, Ele se envolve, se importa e sustenta. Perceba que o texto não diz se cair, mas ainda que caia, reconhecendo que tropeços fazem parte do caminho. A boa notícia é que Deus não nos deixa no chão. Ele nos levanta com graça, como um pai que segura firme a mão do filho quando ele cambaleia. Quando colocamos nosso dia nas mãos de Deus, abrimos espaço para essa condução cheia de misericórdia. Não caminhamos sozinhos. Cada passo, mesmo o incerto, é acompanhado por um Deus que se alegra em nos ver andando com Ele. Quantas vezes você já saiu de casa correndo, com o coração agitado e a mente lotada de afazeres, como se estivesse sempre atrasado para algo? Vivemos numa cultura que valoriza a pressa, mas Deus nos chama para a caminhada com propósito. A diferença é sutil, mas profunda. Pressa é movida por ansiedade. Propósito é guiado pela direção do alto. Quando caminhamos com pressa, pulamos etapas, tomamos decisões impulsivas e nos cansamos rapidamente. Mas quando andamos com propósito em Deus, cada passo tem significado, mesmo que pareça pequeno ou lento aos olhos humanos. O ritmo de Deus não é acelerado, é sábio. Ele vê o fim desde o começo e conhece os atalhos que nos afastam da verdadeira bênção. Deus não tem pressa, mas Ele também não atrasa. Ele sabe o tempo certo de cada coisa. Em Eclesiastes, capítulo 3, verso 1, está escrito: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Isso inclui sua vida, seus sonhos e até os seus silêncios. Caminhar com propósito é acordar e perguntar: Senhor, o que o Senhor quer de mim hoje? É alinhar os nossos planos com o coração dele. E isso traz paz, mesmo nos dias mais corridos. Há dias em que tudo parece sair do controle. Planos cuidadosamente elaborados são interrompidos, portas que pareciam certas se fecham e o coração se frustra. Nessas horas, somos confrontados com uma realidade espiritual. Nossos caminhos nem sempre são os caminhos de Deus.
Isso não significa que Ele está nos punindo ou ignorando nossas orações. Pelo contrário, pode ser exatamente aí que Ele está mais presente, moldando nosso caráter, nos ensinando a confiar além do que enxergamos. Em Provérbios capítulo 16 e verso 9, está escrito: "O coração do homem planeja o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos." Confiar em Deus quando tudo vai bem é fácil. O verdadeiro exercício da fé acontece quando não entendemos o porquê de certas mudanças. Mas ainda assim dizemos: "Senhor, seja feita a tua vontade." A colisão entre os nossos planos e os de Deus pode doer, mas também revela um amor que não nos deixa seguir rumo ao erro. Muitas vezes, o que chamamos de atraso é, na verdade, livramento. O que chamamos de perda pode ser proteção. E aquilo que achamos ser o fim é só uma curva para um recomeço melhor do que imaginávamos. Aprender a confiar mesmo sem entender é caminhar com maturidade espiritual. E é nesse tipo de fé que Deus firma os nossos pés e renova a nossa esperança. Tropeçar faz parte da caminhada. Ninguém está imune a quedas, erros ou momentos de fraqueza. Mas a diferença entre quem caminha sozinho e quem caminha com Deus está na consequência desses tropeços. Sozinhos, nos machucamos e nos afundamos em culpa, mas com Deus há consolo, restauração e recomeço. No livro de Salmos, capítulo 37, versículo 24, Davi declara com confiança: "Ainda que caia, não ficará prostrado, pois o Senhor o sustém com a sua mão." Isso significa que Deus não vira o rosto quando erramos. Ele estende a mão. Ele não nos abandona nos momentos de vergonha, mas nos envolve com graça e nos lembra quem somos nele. Essa promessa é um alívio para quem carrega culpa por decisões passadas. O Senhor sabe que somos pó, frágeis, limitados, e mesmo assim, Ele nos ama com um amor que levanta. A queda não é o fim da história quando estamos nas mãos de Deus. Não importa quantas vezes você tropeçou, se há arrependimento, há restauração. E o mais bonito é saber que o mesmo Deus que nos vê cair é o Deus que nos coloca de pé, com os olhos cheios de misericórdia. O dia nem sempre começa calmo. Às vezes, já acordamos com o coração acelerado, pensando nas decisões difíceis que teremos que tomar, nos problemas que ainda não têm solução, ou simplesmente na rotina exaustiva que nos espera. É nesse momento, antes de tudo, que somos convidados a fazer algo simples, mas poderoso: entregar tudo nas mãos de Deus. Começar o dia com entrega é mais do que uma oração rápida. É um ato de confiança consciente. É dizer: "Senhor, eu não sei tudo o que vai acontecer hoje, mas sei que o Senhor vai comigo. Por isso, aqui está minha agenda, meus medos, minhas incertezas, minhas decisões. Tudo é teu." Essa entrega não muda apenas o nosso humor, ela muda a nossa perspectiva. Tira o peso dos ombros e coloca nas mãos do Deus que tudo governa. Em 1 Pedro capítulo 5 e verso 7 está escrito: "Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós." Deus não quer apenas nos abençoar no fim do dia. Ele deseja nos acompanhar desde o primeiro momento. Quando colocamos nossa confiança nele, logo pela manhã, nos tornamos mais atentos à sua direção ao longo de todo o caminho. E é nesse caminhar com Ele que descobrimos paz, mesmo em dias agitados. Nem sempre a direção de Deus vem com placas luminosas e caminhos fáceis. Às vezes ela se manifesta no silêncio, no atraso, ou até mesmo em portas que se fecham diante dos nossos olhos. E isso pode ser frustrante, até entendermos que Deus fala também através das negativas. Uma porta fechada pode parecer um obstáculo, mas muitas vezes é uma proteção. Deus vê o que não vemos, ouve conversas que nunca chegaram aos nossos ouvidos e conhece o coração das situações. Quando Ele impede algo, não é castigo, é cuidado. Em Apocalipse, capítulo 3 e verso 7, está escrito: "O que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre." Reconhecer os sinais de Deus exige sensibilidade espiritual.
E isso se desenvolve com prática, oração constante, leitura da palavra e disposição para obedecer mesmo quando não entendemos. Ele fala em paz interior, em inquietações que não passam, em conselhos sábios que chegam na hora certa. Às vezes, aquilo que você chama de atraso é Deus te livrando de uma escolha precipitada. E o que você enxerga como perda pode ser o redirecionamento para algo muito maior. Confie. Mesmo quando uma porta se fecha, Deus continua conduzindo seus passos com perfeição. A ansiedade muitas vezes nasce quando tentamos controlar tudo sozinhos. É como dirigir por um caminho desconhecido sem GPS, confiando apenas na intuição ou em mapas ultrapassados. O coração acelera, os pensamentos se atropelam e a paz se esvai. Quando queremos decidir tudo sem consultar a direção de Deus, carregamos um fardo que não fomos feitos para suportar. Deus não nos criou para andar às cegas, nem para viver sobrecarregados. Ele deseja ser o nosso guia diário, aquele que nos mostra a rota, avisa sobre desvios e, acima de tudo, caminha ao nosso lado. Em Filipenses capítulo 4 e verso 6, encontramos um conselho libertador. Não andeis ansiosos por coisa alguma, antes em tudo sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus pela oração e súplica com ações de graças. Perceba que a paz não vem do controle, mas da entrega. Quando deixamos Deus assumir a direção, Ele nos conduz com sabedoria, mesmo que o caminho não seja exatamente como imaginávamos. A ansiedade enfraquece, mas a confiança fortalece. Hoje você pode respirar fundo e dizer: Senhor, eu não preciso entender tudo, eu só preciso confiar que o Senhor sabe exatamente para onde está me levando. Qual é a primeira voz que você escuta ao acordar? Para muitos, é o som das notificações, das manchetes negativas ou dos comentários das redes sociais. Sem perceber, começamos o dia dando espaço para ruídos que alimentam medo, comparação e insegurança. Mas existe um outro caminho: ouvir primeiro a voz de Deus, antes de qualquer outra. Essa escolha é uma disciplina espiritual. É como ajustar a frequência do coração para sintonizar com o que o céu está dizendo. E isso faz toda a diferença. Quando ouvimos a voz de Deus primeiro, filtramos melhor o que o mundo tenta nos impor. Começamos o dia ancorados, com clareza, paz e direção. Em Isaías, capítulo 30 e verso 21, está escrito: E os teus ouvidos ouvirão a palavra do que está por detrás de ti, dizendo: Este é o caminho, andai por ele, sem vos desviardes, nem para a direita, nem para a esquerda. Essa é a promessa para quem escolhe ouvir antes de agir. Antes de rolar o feed, abra a Bíblia. Antes de responder mensagens, fale com o Pai. Não porque é obrigação, mas porque isso alinha o coração com a vontade dele. E quando o coração está alinhado, todo o restante do dia segue com mais equilíbrio e propósito. Andar sozinho na vida é pesado. Não importa o quanto tentamos ser fortes, chega uma hora em que as forças acabam, as ideias se esgotam e a alma grita por ajuda. Muitas pessoas vivem assim, sobrecarregadas, tentando carregar tudo nas próprias costas. Mas há um convite de Deus para você hoje. Deixe de andar sozinho. Permita-se ser guiado por um Pai que sustenta até nos tropeços. A caminhada com Deus não é uma jornada solitária. Quando Ele guia, Ele também sustenta. Ele não apenas mostra o caminho, Ele caminha junto. E quando tropeçamos, Ele não aponta o dedo, Ele estende a mão. Em Deuteronômio, capítulo 33 e verso 27, a palavra nos lembra: O Deus eterno é a tua habitação, e por baixo de ti estão os braços eternos. Essa imagem é poderosa. Braços eternos que nos seguram, mesmo quando tudo parece desmoronar.
A leveza da vida não vem da ausência de lutas, mas da certeza de que não estamos sozinhos nelas. Se você tem sentido o peso da caminhada, hoje é dia de soltar o fardo. Entregue a Deus o controle da jornada, permita-se ser guiado e sustentado. Há leveza para quem confia, há paz para quem se deixa conduzir. Há dias em que acordamos com o coração afundado em cansaço, como se cada pensamento fosse um peso a mais. São manhãs em que até respirar parece difícil, e levantar da cama é uma batalha invisível. Nesses momentos, a palavra de Deus se torna uma âncora emocional, algo que nos segura para que não sejamos levados pelas ondas da exaustão. E o Salmo 37 é um desses textos que nos lembra: não estamos sozinhos nem esquecidos. O versículo 23 nos diz que os passos do justo são confirmados por Deus e que Ele se agrada do nosso caminho. Isso significa que mesmo quando nos sentimos perdidos, Deus está olhando para nós com carinho, guiando cada passo com propósito. Ele não exige força quando não temos, Ele nos oferece sustento. Em Mateus capítulo 11, versículo 28, Jesus faz um convite: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Esse chamado é real. Ele nos vê cansados e nos oferece descanso. Nos vê perdidos e nos aponta uma direção. Nos vê sobrecarregados e nos convida a trocar o peso pelo seu jugo leve. Hoje, se seu coração amanheceu pesado, segure firme nessa âncora. Deus está com você. E cada promessa dele é capaz de renovar suas forças para mais um dia. Existe uma ideia equivocada de que, se estivermos andando com Deus, não enfrentaremos problemas. Mas a Bíblia nunca prometeu ausência de lutas. Ela prometeu presença constante e sustento divino. Ser firmado pelo Senhor não significa caminhar em terreno sempre plano, mas sim ter estabilidade mesmo nas tempestades. O Salmo 37 nos ensina que Deus firma os passos do justo e o sustém quando ele tropeça. Isso quer dizer que haverá dias difíceis, haverá lágrimas, haverá momentos de dúvida, mas também haverá graça, força e renovo. Em 2 Coríntios capítulo 4 e versículo 8, Paulo diz: em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados. Essa é a realidade de quem caminha com Deus, pressionado, mas não destruído. A segurança em Deus não elimina as dificuldades, mas redefine como passamos por elas. Ao invés de desespero, temos esperança. Em vez de medo, temos fé. E mesmo que os ventos soprem forte, sabemos que nossas raízes estão firmes na rocha. Portanto, se hoje o seu dia amanheceu com desafios, lembre-se: você não está sozinho e não está desamparado. Deus firma seus passos e caminha com você, mesmo no vale. A condução de Deus não se limita ao âmbito espiritual. Ela alcança todas as áreas da nossa vida. Quando permitimos que Ele nos guie, sua direção toca nossos relacionamentos, decisões profissionais e até as batalhas silenciosas dentro do nosso coração. Nada está fora do alcance do seu cuidado. Nos relacionamentos, Deus nos ensina a amar com paciência, a perdoar com sinceridade e a discernir com sabedoria. Quando oramos: Senhor, conduza meus vínculos, Ele nos ajuda a cultivar o que edifica e a nos afastar do que nos fere. Em Provérbios capítulo 3 e versos 5 e 6, a palavra nos ensina: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. Nas decisões profissionais, confiar em Deus é lembrar que o sucesso verdadeiro não vem apenas de esforço, mas de obediência e discernimento. É orar antes de assinar, antes de responder, antes de escolher. E quando se trata das lutas interiores, aquelas que ninguém vê, a direção de Deus é o bálsamo que acalma a alma e renova a coragem para continuar. Nada é pequeno demais para ser apresentado a Deus.
Quando confiamos a Ele até os detalhes, experimentamos paz nas grandes decisões e nas pequenas escolhas. Ele guia com cuidado, sempre com propósito. Muitas vezes tratamos a oração da manhã como uma lista de pedidos, uma espécie de checklist espiritual antes de começar o dia. Mas a verdadeira oração vai muito além disso. Ela é, acima de tudo, um ato de confiança. Um momento em que declaramos com humildade e fé: Senhor, eu não domino este dia, mas confio que o Senhor já está nele. Quando oramos de manhã, não estamos apenas pedindo coisas, estamos reconhecendo a soberania de Deus sobre tudo o que virá. É uma conversa de entrega, de alívio, de direcionamento. É como colocar a alma no compasso do céu antes de enfrentar o mundo. Em Lamentações, capítulo 3, e versos 22 e 23, a Bíblia nos lembra: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Renovam-se cada manhã. Cada novo dia é um recomeço cheio da graça de Deus. E a oração é o portal que nos conecta com essa realidade. Não se trata apenas de apresentar necessidades, mas de abrir o coração, silenciar o medo e dizer: guia-me, Senhor. Quando a oração é feita com essa confiança, ela transforma o dia. Ela nos posiciona diante dos desafios com paz, diante das pessoas com sabedoria e diante de nós mesmos com coragem. Às vezes, a vida parece confusa, damos passos certos e ainda assim enfrentamos dificuldades. Nos esforçamos, oramos, tentamos obedecer e mesmo assim, algumas coisas não se encaixam como gostaríamos. É nesses momentos que precisamos lembrar: Deus vê o todo, enquanto nós vemos apenas uma parte. Ele já escreveu a história completa, mesmo quando nós só enxergamos a página de hoje. O Salmo 37 nos ensina que Deus confirma os passos daquele que confia nele. Isso quer dizer que cada passo, inclusive os lentos, os incertos e até os dolorosos, fazem parte de uma rota traçada com amor. Nenhum caminho com Deus é perdido, nenhum esforço é em vão, nenhuma lágrima é desperdiçada. Hoje você pode ainda não entender o porquê, mas pode descansar no com quem, e esse com quem é o Senhor do tempo, da história, do cuidado e da salvação. Por isso vamos agora juntos orar, entregando o dia, os caminhos e todas as partes da nossa vida que ainda não fazem sentido, mas que estão nas mãos de um Deus que nunca perde o controle. Senhor Deus e Pai, nesta manhã nos colocamos diante de Ti com o coração aberto e cheio de fé. Obrigado por mais um dia. Pela vida, pela oportunidade de recomeçar e por Tua misericórdia que se renova a cada amanhecer, como diz no livro de Lamentações, capítulo 3 e verso 23. Tu és bom, Senhor, e mesmo quando não compreendemos tudo, confiamos que Tua vontade é perfeita. Hoje queremos entregar a Ti a nossa caminhada, cada decisão, cada desafio, cada sentimento. Conduz os nossos passos, Senhor, como está escrito no livro de Salmos, capítulo 37, e versículos 23 e 24. Que Tu firmes o nosso caminho, e mesmo que tropecemos, que não fiquemos caídos, pois Tu nos sustentas com Tua mão. Colocamos diante de Ti nossa agenda, nosso trabalho, nossas famílias, nossas relações e também os medos que carregamos em silêncio. Entregamos os fardos invisíveis, os conflitos internos, as batalhas emocionais. Pedimos que o Teu Espírito Santo nos conduza com sabedoria e paz. E hoje, Senhor, sejamos sensíveis à Tua voz, que reconheçamos os Teus sinais, mesmo quando uma porta se fechar, que tenhamos coragem para confiar quando os nossos planos não coincidirem com os Teus, e que não deixemos que a ansiedade nos roube a paz, pois sabemos que o Senhor está no controle. Guia-nos, Pai, sustenta-nos nos tropeços, fortalece-nos nas incertezas, ensina-nos a andar contigo, passo a passo, com o coração rendido e confiante. Declaramos que não queremos andar sozinhos. Queremos ser conduzidos por Ti em tudo.
pois quando o Senhor guia, mesmo o caminho mais difícil se torna seguro. Nós te louvamos e te agradecemos, porque sabemos que o Senhor já está à frente deste dia. Em nome de Jesus, oramos. Amém. Se essa palavra falou ao seu coração hoje, escreva aqui nos comentários com fé: eu confio nos passos que Deus está guiando. Isso é mais do que uma frase. É uma declaração espiritual de quem decidiu entregar a caminhada nas mãos do Pai. Envie esta mensagem para alguém que está precisando descansar e lembrar que Deus não perdeu o controle. E se deseja continuar recebendo devocionais como este, inscreva-se no canal e ative o sininho. Aqui, todos os dias, buscamos juntos ouvir a voz de Deus logo pela manhã. Que a presença do Senhor acompanhe cada passo seu. Que a paz do céu invada seu coração. E que você caminhe hoje com a certeza: Deus está guiando seus passos, mesmo quando nada parece fazer sentido. Nos vemos no próximo devocional. Que Deus te abençoe profundamente.